Boa noite, queridos amigos do Evangelho da Noite, mas boa tarde para quem está assistindo de tarde, bom dia para quem está assistindo pela manhã e boa madrugada para quem está assistindo de madrugada. Vamos iniciar o nosso Evangelho da Noite no dia 14 de março de 2024. Vamos iniciar fazendo a leitura do livro Pão Nosso, uma mensagem, que é a mensagem 79. Vamos botar aqui uma luz auxiliadora. Tá? E o nome da lição é O Mães e os Discípulos. Mães, aquele eu vou fazer tal coisa, mães. Então, mães, entre aspas, e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Esse é bem cara de pau, né? Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão. Identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhes as lições. O segundo, o do mais, estima o descaso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere juntar-se a elas. Prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mais é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente, nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão da ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso
naquele que me fortalece, graças a Deus. Tá vendo, gente? Graças a Deus. E graças, eu vou te dizer mais, ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. E graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. E graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. E graças a toda essa espiritualidade que pertence ao culto do Evangelho da Noite, que se realiza todas as quintas, às 19h30, mas que também atende os nossos lares, os nossos templos, as nossas mentes e corações, quando nos prostramos para ouvir esse culto e contamos com a presença da espiritualidade do nosso lar, virando o culto do Evangelho da Noite em nosso lar. Obrigado a toda essa espiritualidade. Obrigado desde o último culto, por todo o envolvimento, todo o amparo, a proteção e a condução, Senhor. Obrigado. Obrigado por termos sido convidados e porque atendemos ao convite e efetivamente comparecemos. Obrigado a todos os trabalhadores da Egrégora do Evangelho da Noite, da Egrégora da Aliança da Fraternidade. Obrigado aos nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiães. A todos aqueles que envolvem a nós, a nossa família, o nosso grupo espiritual, ao qual pertencemos, que ao visitar a nossa casa, que possam sanitizá-la, reharmonizá-la e reenergizá-la. E que todos aqueles que estão no raio de alcance desse culto possam ser abundantemente atendidos. Pedimos a permissão para dar por iniciado o culto, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Como eu havia dito, o culto de hoje é o culto do dia 14 de março de 2024. Aí, olha que dia benfazejo, que é o dia do estudo da passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 20 ao 26, que é as bem-aventuranças, que o pastorino colocou esse nome, porque é aquela parte, né, do famoso Sermão da Montanha, podia botar Sermão da Montanha. Mas, como o Sermão da Montanha são vários, no sentido que várias vezes ele subiu a montanha e fez o sermão, esse das bem-aventuranças é que é, por excelência, o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças. E aí o que acontece? Só 2 evangelistas relataram, tá? Só o Mateus e o Lucas. E é engraçado que lá na genealogia de Jesus também é só Mateus e Lucas, né? E aí a gente pensa, os 2 falaram da mesma coisa. Mas se você for ver bem de perto, eles não estão falando da mesma coisa. Eles estão falando
do mesmo evento, mas para níveis espirituais distintos. Então, se Mateus, e Mateus até destrincha mais, já havia relatado, por que Lucas, que deve ter lido o Evangelho de Mateus, também se meteu a relatar, que é o mesmo caso da genealogia? Porque, na verdade, ele vai colocar uma outra sabedoria, né? E aí, como é que é isso? Ele está destrinchando. O Lucas fala assim: e tendo erguido os olhos para os seus discípulos, disse: felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Felizes os que agora chorais, porque rireis. Felizes sois quando os homens vos odiarem, e quando vos excomungarem, vos ultrajarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai neste dia, pois grande é o vosso prêmio no céu, porque assim seus pais fizeram aos profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebeste vossa consolação. E ai de vós, os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar-vos e chorar. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim seus pais fizeram os falsos profetas. Então, o Lucas relatou assim, e tem 4 bendizeres destacados, né? E 4 negações. E o Lucas é um evangelho que já foi escrito mais para dentro no século 100 depois de Cristo. Agora, olha como é que Mateus relata. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e depois de sentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a boca, ele lhes ensinava, dizendo: felizes os mendigos do espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os famintos e sequiosos de perfeição, porque eles serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, em Lucas, nós temos 4 bem-aventuranças, e em Mateus nós temos 7 bem-aventuranças e 2 fatores enumerados que não são diretamente produzidos pelo ser. Como é que a gente vê isso? A mensagem de Lucas é 4, é ligado a uma mensagem material. Então, Lucas fez o quê? Lucas fez mensagem para, conclamando
dificuldades da matéria, relativas à matéria, que a gente vai superar também. Primeiro, porque é 4, que é o número ligado à matéria, e segundo, que na hora que ele vai enumerando, ele vai colocando coisas que, para fazer a saciedade, a pessoa teria que viver de novo. Ela teria que encarnar outra vez. Ele estaria se referindo à reencarnação. Vê bem, tende erguido os olhos para seus discípulos, disse: felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Felizes os que agora chorais, porque rireis. Entende assim? Para você entender a contrapartida, você tem que pensar que essa encarnação vai acontecer de novo, uma outra. Por quê? Porque numa mesma encarnação você não iria passar pelas duas coisas. Ainda mais na época que foi proferida, que o homem não passava de 28, 30 anos, né? E a mulher menos, porque ela tinha gravidez todo ano e acabava morrendo ou do parto, de uma complicação pós-parto. Então, por exemplo, até porque felizes os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Então, por exemplo, na concepção da maioria das linhas cristãs que não concebe reencarnação, você imagina isso? Felizes os que têm fome, porque sereis fartos. Então a pessoa vai chegar lá do outro lado, oba, e agora? Aí vai ter uma mesona, um buffet lá para a pessoa cair dentro. Não tem sentido, né? Só teria sentido se você viesse depois, como se imagina mais ou menos no Espiritismo, não é uma lei hermética, mas vem a experiência da fome e vem a experiência da saciedade, até para ver se você aprendeu alguma coisa com a fome. Se quando vier a experiência da saciedade, você vai lembrar lá de se colocar no lugar do outro que passa fome e vai ser indulgente, vai ter compaixão, né? Vai ser compassivo, né? Porque, por exemplo, felizes os que agora chorais, porque rireis. Aí você vai lá para o outro mundo e vai ficar e olha lá, olha lá, era rico, agora está ali, olha, passando fome. Isso não, né? Não orna. Não dá para imaginar isso. Entende como essas quatro itens que o Lucas enumera, Lucas, que escreveu depois, se fosse uma questão só de repetir, ele podia colar do Mateus, que botou 7. E aí ele botou fome, chorar, né, de dor pela encarnação, aos pobres, ele abre logo aos pobres, aos mendigos, porque, quer ver, felizes os pobres desse plano, porque vosso é o reino de Deus. Ele vai receber depois. Já em Mateus, o Mateus elenca 7, e a gente sabe que 7 é um número cabalístico. Tem o 3 relativo ao espiritual e tem o 4 relativo ao material. Então, por exemplo, o relativo aos pobres de Lucas, nele, em Mateus, é assim: felizes os mendigos do espírito, porque deles é o reino do céu. O Mateus, ele vai fazer a lista dele relativo
a bens relativos ao espírito, à individualidade. Mateus escreveu as bem-aventuranças, Jesus falando para as individualidades. Individualidade é aquilo que você é realmente, que é o seu espírito. Isso que a gente conhece, que encarna, nossa, eu aqui nessa encarnação, com o nome de Mauro, da Aliança, fazendo estudo, né, biólogo, cientista. Essa é uma personalidade. A minha individualidade vocês não conhecem, ou algumas pessoas conhecem de outras encarnações e da erraticidade. Mas não nessa encarnação, por eu estar aqui encarnado desse jeito. Porque isso que vocês estão vendo aqui é uma personalidade. Então, as bem-aventuranças do Lucas têm a ver com a personalidade, com o indivíduo encarnado na Terra, enfrentando provas materiais. E o Mateus transcreveu o discurso das bem-aventuranças, 7 bem-aventuranças que são endereçadas, né, que condizem, que são relativas à individualidade, ao que você é para além das suas personalidades. Há 3 encarnações atrás eu fui a mãe do vizinho. Aí há 2 eu fui o padrinho da minha sobrinha. Ou então o padrinho do meu tio, também pode, né? E agora nessa eu tô aqui, como filho de fulano, afilhado de ciclano, tendo como tios, né, uma outra pessoa. Então, o Mateus, por exemplo, ele fala o seguinte: aproximaram-se dele os discípulos. Aí, abrindo a boca, ele lhes ensinava dizendo: felizes os mendigos do espírito. Né? É aquele espírito já com aquisições, né? Pobre de espírito não é o ter um espírito pobre, né? É esse que já se libertou de amarras terrestres e que não está se importando com títulos, com posições, né? É um espírito livre. E aí, porque deles é o reino dos céus, dos mendigos de espírito. Felizes os que choram, porque serão consolados. Entende que eu não preciso mais ter uma outra encarnação, porque eu vou ser consolado, mas não vê bem o oposto daqui felizes os que agora chorais, porque rireis. Quer dizer, está dizendo que vai vir uma outra encarnação em que você vai vir bem aquinhoado, bem apessoado, que rireis, mas vai ser uma prova para ver como é que se comporta perante os que choram, né? Que agora é você. Agora é você que chora. Na próxima você vai rir, mas como é que vai ser sua atitude com relação aos que choram? Entende? Felizes os que agora têm de fome, porque sereis fartos. Então você vai lá no céu meter a cara no buffet. Vai vir numa outra encarnação que você vai vir com opulência, que você vai ter comida em abastança. Mas aí você ainda vai estar sendo provado para ver o que você faz com sua abastança. Felizes os que agora chorais, porque rireis. Isso é Mateus. Agora repara aqui, como é que Mateus... Isso, agora a gente está estudando Lucas, né? Esse que os que terão fome serão fartos, né? Não é saciados, é fartos. Os que agora chorais vão rireis, isso é Lucas. Agora em Mateus, repara bem aqui, felizes os que choram,
porque serão consolados. Eu não preciso ter um embate com aquele que estava rindo quando eu estava chorando. E, né, eles serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são justos, né? Felizes os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Espiritualmente você já conquistou. Felizes os famintos e sequiosos de perfeição, porque eles serão satisfeitos. Repara que é você com você mesmo, é a sua individualidade sendo provada e recebendo o resultado da prova, né? Se você passou ou não. Felizes os misericordiosos. Então, olha só, você já é misericordioso. Você está exercendo a sua misericórdia, porque eles obterão misericórdia. Eles também serão alvo da misericórdia. Tem nada a ver com se vingar de alguém. Né? Não é isso. É no caso de Mateus. Ele está falando da individualidade. Então, Mateus fala dos mendigos do Espírito. Né? Não é relativo à mendicância material. Você que é mendigo material, nossa, guarda aí, ó, na próxima, ó. Uhul! Ih, mané, agora você vai frequentar os bons rapapés, vai cair de boca nos bufês. Não. Os mendigos do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Você vai receber lá, né? E vamos ver aqui, os felizes, os misericordiosos vão ter misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, os que têm coração puro, né? Eles verão a Deus. Felizes os pacificadores. Como a gente está precisando disso, né? Ô, Senhor. Né? 24... Dia 14 de março de 2024, né? Tem 2 guerras aí em andamento. Mas aqui está falando pacificadores, não é só o pacificador lá da guerra, não. É o pacificador do dia a dia. O pacificador das querelas, das demandas do mundo contemporâneo, da sua contemporaneidade, que tem lá no seu trabalho, que tem na sua vizinhança. Misericórdia. Os que têm coração limpo verão a Deus. Pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E felizes os perseguidos, por causa da perfeição, porque deles é o reino dos céus. Essas 2 últimas aqui de Mateus, elas não são praticamente uma bem-aventurança, tá? São felizes os que forem perseguidos por causa da perfeição, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra a vós, minha causa, por minha causa, está faltando por. Entende? Que aí é uma questão adversa do meio em relação a você. Então você, aí bom, cada um vai passar por essa prova de acordo com o que tem por dentro, tá? Porque aqui em Lucas, felizes os que agora tendes fome, porque sereis farto. Felizes os que agora chorais,
porque rireis. Entende? Assim, você está recebendo uma coisa também aqui na Terra. Não sei se vocês conseguem perceber. Felizes sois quando os homens vos odiarem, vos excomungarem, vos ultrajarem, rejeitarem vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, pois grande é o vosso prêmio no céu. Você vai ganhar um prêmio de volta, porque assim seus pais fizeram aos profetas. Mas ai de vós, aí ele faz 4 bem-aventuranças e 4 condenações. Ai de vós, que sois ricos, porque já recebestes vossa consolação. Mas ele está desejando, dizendo que o outro vai ganhar quando ele for rico, ele vai vir rico. Só que aí ele vai vir rico no mesmo lugar de provação, entende? Aqui, ai de vós que agora estáis fartos, porque tereis fome. Então ele está falando de provas materiais, de que você está sendo provado. Se você está numa situação difícil agora, você vai vir numa encarnação que é o oposto. Eu não vou dizer ditosa, porque eu não sei se é ditosa. Não sei se a pessoa vier no lugar do Elon Musk, do Bill Gates, e a pessoa que tem bilhões de dólares, eu não consigo vê-la como uma pessoa bem-aventurada. Você já imaginou o bando de abutre, de espírito deletério atrás dessas criaturas? Como é que você vai saber se a pessoa que está tendo relacionamento com você, se é por sua causa ou por causa do dinheiro? Então é uma situação complicada, entendeu? E você não tem como se desvencilhar disso. Se o Bill Gates viajar lá para a Malásia, mas na Malásia conhecem ele, vão reconhecer, entendeu? Não tem para onde fugir. Qualquer lugar desse planeta, a não ser que vá lá para viver numa tribo de Yanomamis no Amazonas, mas como a gente sabe, coitados, os Yanomamis estão sendo postos à prova, né? Do último governo para cá, de 2019, a terra foi completamente invadida e dizimada. E aí, agora que os malfeitores materiais invadiram a terra dos índios, você não consegue tirar eles de lá. Eles estão destruindo todo o meio ambiente, poluindo todos os rios. Então, os Yanomamis estavam bem abençoados lá, no meio lá da selva, ninguém ia lá na reserva deles, comendo lá o peixinho, as frutas que a gente nem conhece. E agora estão lá enfrentando uma verdadeira barbárie, né? Então, o Pastorino chama atenção para essa dualidade, né, que o Lucas está fazendo. Alegrai-vos e exultai neste dia, pois grande é o vosso prêmio no céu. Então você tem uma contrapartida, né? Porque que na verdade vai ser na próxima encarnação, porque não teria sentido você matar sua fome e ser rico no céu. Ainda tem essa questão, né, de você estar imaginando uma outra encarnação. E aqui, ó, ai de vós que agora rides, porque havereis de lamentar-vos e chorar. Mas a quando? No céu? Qual é o sentido de você ter para quem não acredita em reencarnação? Qual é o sentido de você pregar isso se não tem uma outra encarnação? Aonde que você vai chorar? Que você, né, os ricos que estão rindo, ai de vós que e vai lamentar-vos e chorar, mas aonde? No céu? E ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim seus pais fizeram aos falsos profetas, né? E a gente nota que aqui as bem-aventuranças em Mateus são coisas que inerentes à própria alma, né?
Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Atingiu um nível, né? Felizes os perseguidos por causa da perfeição, porque deles é o reino de Deus. Felizes os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Entende? Assim, quer ver? Felizes os que choram, porque serão consolados. Entende? Não tem... não é porque vão gargalhar no reino dos céus, né? Então é muito bonito estudar assim comparativamente. E só os dois que fizeram, hein? Pensa bem, só os dois que relataram essa passagem. E agora nós vamos nos colocar de forma bem confortáveis para recebermos o nosso passe fluídico terápico dos nossos anjos guardiães, dos nossos guias e protetores e da egrégora do Evangelho da Noite e da falange de São Francisco de Assis. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Isso. Vamos ver. Que seja suavemente depositado em nosso corpo, fluídico, mental e físico, o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para manter em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma, para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis e a sua falange bendita,
a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Que todos também possam, esses trabalhadores, terem sido abundantemente abençoados, envolvidos, reenergizados, amparados e reharmonizados. Luz do mundo, que toda essa egrégora, essa caravana do Evangelho da Noite, possa ter visitado o nosso lar de forma a sanitizá-lo, a encaminhar possíveis miasmas que se acumularam, a encaminhar energias que possam ser transmutadas e abençoar a todos que convivem nesse lar em seus vários corpos, né? Que nós possamos, Senhor, também envoltos nesse verdadeiro escafandro de luz e vibrações, nessa psicosfera bendita, possamos ir para o mundo levando essas vibrações benfazejas, de forma que possamos atuar na transmutação do ambiente onde moramos, do lugar onde trabalhamos, que todas essas famílias possam ser abençoadas, que eventualmente estão passando por dificuldades várias, que todas possam ser amparadas e abençoadas na paz do Cristo. Que a luz do mundo envolva todos, abracem, agora, hoje e sempre. Queremos pedir ainda, Senhor, um quanto de luz para essa humanidade encarnada e também para os líderes espirituais dessa humanidade, assim como os líderes materiais, que todos possam ser envolvidos de forma a exprimirem o seu melhor, a melhor palavra, o melhor pensamento, a melhor ação. Que a luz do Cristo esteja com eles, que nós possamos ser abençoados em nossos diversos corpos, né, que são os nossos templos. Vamos fazer 30 segundos de intervalo para colocarmos as nossas demandas e pedidos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa dar-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, que tenhamos uma semana abençoada e envolta em muita luz, paz e amor, graças a Deus.